Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, gostaria de fazer aqui uma breve introdução do Novo Testamento para vocês. Preste atenção. Quando você vai escrever um livro, escrever um artigo, e há 2 anos atrás eu tive a graça de escrever um livro, e uma das primeiras coisas que você precisa ter em mente é o público-alvo. Quem você quer atingir quando você vai escrever um artigo, um livro? E o Novo Testamento também tem públicos-alvos que nos ajudam na interpretação do texto. Os 3 principais públicos-alvos do Novo Testamento inteiro são judeus que se converteram ao cristianismo, judeus da diáspora, judeus que não nasceram em Jerusalém, e pagãos convertidos. Depois nós poderíamos fazer subdivisões: cristãos perseguidos, cristãos desanimados, cristãos que estão dando contra-testemunho, mas os principais são esses. E o Evangelho de São Mateus, para quem está falando? São Mateus está falando para os judeus tradicionais, nascidos em Jerusalém, convertidos ao cristianismo. Portanto, se você for ver o Evangelho de São Mateus, for ler o Evangelho de São Mateus, você vai ver que ele fala tanto para os judeus que ele começa com a genealogia de Jesus, no qual estão ali figuras que só os judeus conhecem. Se os pagãos forem ler aquilo, para eles não faz sentido nenhum. Inclusive para nós, que não somos judeus, temos dificuldade de entender o Evangelho de São Mateus, porque não foi escrito para o nosso contexto. E ali no Evangelho de São Mateus, você vai ver Mateus fazer uma correlação de Jesus com diversas figuras do Antigo Testamento. Você vai ver Jesus quando foge para o Egito, quando foge da perseguição, está ali correlacionado com José do Egito, com o próprio povo que foge da fome para o Egito. Os 40 dias no deserto, o povo de Deus no deserto por 40 anos. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Jesus está sendo correlacionado com o rei Davi, porque ele é filho de Davi. E agora, no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, do alto do monte, Jesus ocupa não só o lugar de Moisés, mas ele ocupa o lugar da própria lei. Ele é a lei. Agora ele é a lei. E nele todas as coisas são novas. Portanto, ele sobe no monte para dizer: olha, vós ouvistes dos antigos, ouvistes do próprio Moisés, mas eu que sou a lei, eu que sou o profeta, o rei, eu porém vos digo. E agora nós iniciamos o Evangelho, no qual ele diz: vós ouvistes o que foi dito. E a gente tem visto isso todo dia. Você que vai à missa todo dia, que lê o Evangelho, todo dia Jesus está dizendo: vós ouvistes o que foi dito. Vós ouvistes o que foi dito, agora eu vos digo. E agora ele diz: ontem ele falou olho por olho, dente por dente, falou do perdão.
Agora, vós ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A meritocracia humana não se enquadra na pedagogia e no modo como Deus se relaciona com o seu povo. Por que a meritocracia humana não tem nada a ver com, vamos dizer assim, o modus operandi de Deus, a ação de Deus? Primeiro, por quê? Que mérito eu e você temos na nossa salvação? Aqui no mundo dos homens, você precisa ter mérito para conquistar alguma coisa, sim ou não? Mas no plano de Deus é diferente. Que mérito você tem na sua salvação? Em Efésios 2, versículo 8, São Paulo diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém se salva. Nós somos salvos pelos méritos de Cristo na cruz. Ele fez tudo por nós. E agora Jesus está dizendo o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Sabe de alguém que foi inimigo de Deus? Sim ou não? Nós. Romanos capítulo 5, versículo 10. Nós éramos inimigos de Deus. E como Deus nos tratou, nós que éramos inimigos de Deus? Vai dizer São Paulo: mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu próprio Filho. É assim que Deus trata os seus inimigos, com misericórdia. Deus trata os seus inimigos com misericórdia. Mas o mundo, os fariseus, então lembre-se que Mateus está escrevendo para os judeus. O judeu tem como modelo de justiça os fariseus. E ele está dizendo: a vossa justiça seja maior do que a justiça hipócrita, medíocre e de aparência dos fariseus. A vossa justiça seja como a justiça do próprio Deus, que perdoa e ama os seus inimigos. Nós éramos inimigos de Deus. Essa é a condição para nós sermos chamados filhos de Deus. A condição para sermos chamados filhos de Deus é praticar o modelo de justiça do próprio Deus. Senão, o que há de extraordinário em sermos filhos de Deus? Ser filho de Deus, você poder dizer que é filho de Deus, é algo extraordinário, sim ou não? Imagina, eu sou filho de Deus. Você tem consciência? Eu sou filho de Deus, de um Deus que me amou tanto, que deu o seu Filho único para me salvar. Portanto, como filho de Deus, que é um status extraordinário, eu preciso ter a justiça mais elevada do que a justiça dos homens. Eu tenho que amar mais a Deus do que a todo mundo. Eu tenho que ser mais justo do que todo mundo. Eu tenho que ser mais santo do que todo mundo. Não para ser melhor do que os outros, mas porque eu sou filho de Deus. E Ele é santo, eu devo ser santo. Ele é justo, eu devo ser justo. Deus faz o sol nascer sobre os bons e sobre os maus. Deus faz a chuva cair sobre os bons e sobre os maus, porque Ele ama a todos. O amor de Deus é para todos. Mas aí nós, na nossa humanidade, nós temos aquela tendência, e que Jesus fala hoje no Evangelho, a tendência de estar próximo só de quem a gente gosta, não é? Que aí gera as panelinhas na igreja, nas comunidades, a gente fica próximo só de quem a gente gosta. Isso é humano. É humano a gente querer ficar com aquela pessoa que a gente se identifica e fica ali. Isso é humano. Mas nós somos filhos de quem? Então a nossa postura precisa ser uma postura que vem de Deus. Senão não tem nada de extraordinário em ser filho de Deus. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos,
Que fazeis de extraordinário? Então você quer ser filho de Deus, sim ou não? Então tem uma acolhida extraordinária. Mesmo com as pessoas que você não gosta, mesmo com as pessoas que são um pé no saco, mesmo com as pessoas que são inconvenientes, que são chatas, isso é ser filho de Deus, isso é ser cristão, isso é ser discípulo de Jesus. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Padre Pio foi perseguido dentro da própria igreja. Santa Paulina foi perseguida dentro da própria igreja. Santa Teresinha era perseguida pelas irmãs. Então, meu amigo, bem-vindo ao clube daqueles que precisam amar os seus inimigos para serem filhos de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja o